Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde as aparências enganam mais do que a realidade, o general Marcus Thompson, um oficial respeitado do exército americano, descia lentamente os degraus da prefeitura. Seu uniforme impecável, suas medalhas brilhando à luz da manhã, testemunhavam uma carreira marcada por coragem e honra. A poucos metros de distância, o policial David Arlow, branco e conhecido por seu temperamento impulsivo, observava a cena. Sem saber a identidade de Marcus, interpretou seu comportamento calmo e confiante como arrogância. O racismo, um velho companheiro invisível porém persistente, fez seu trabalho. Arlow aproximou-se abruptamente, sua voz ecoando pelo corredor. Ei, você está aí? Vamos ver se você respeita a lei. Marcus ergueu as mãos, surpreso e indignado, mas mantendo-se educado. Senhor policial, asseguro-lhe que respeito plenamente a lei. Ignorando essas palavras, Arlow agarrou bruscamente e, diante de uma multidão atônita, algemou. O general, perplexo, foi arrastado para uma viatura policial, mantendo o semblante digno apesar da humilhação pública. Testemunhas murmuravam, chocadas com a cena, incapazes de acreditar que alguém pudesse confundir um herói nacional com um mero suspeito. Naquele exato momento, Marcus sabia que sua paciência seria testada. Mas ele ainda não sabia que esse erro desencadearia uma série de eventos que arruinariam a carreira do policial racista e revelariam ao mundo que a justiça, mesmo que tardia, sempre prevalece no final. Marcus Thompson foi conduzido para a viatura policial, com as mãos ainda algemadas e os pensamentos a mil. Cada toque da sirene parecia uma afronta pessoal. Como um policial de sua posição podia ser tratado dessa maneira, simplesmente por causa da cor de sua pele? David Arlow, orgulhoso e autoconfiante, não parava de lançar olhares arrogantes ao seu passageiro. Você se acha alguém, é? Aqui todos são iguais perante a lei, mas você parece pensar que está acima dela. Marcus manteve a calma, controlando cada músculo do corpo. Sabia que ceder à raiva seria exatamente o que Arlow queria. Então observou tudo. O veículo, a estrada, cada detalhe. Memorizou tudo, incluindo as câmeras de segurança ao redor do hotel e as testemunhas no saguão. Cada elemento poderia ser usado posteriormente para expor a injustiça. Ao chegarem à delegacia, Arlow o arrastou para a sala central, sem saber que a reputação de Marcus estava longe de ser a de um cidadão comum. Os policiais subalternos o observavam, alguns hesitantes, outros silenciosamente cúmplices da cena. Marcus, no entanto, esboçou um sorriso fraco, quase imperceptível. Ele sabia que aquele momento, embora humilhante, era passageiro. Enquanto isso, na delegacia, o chefe de Arlow recebeu uma ligação inesperada. Quem você prendeu? Perguntou uma voz autoritária e gélida. Naquele exato momento, Arlow sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele acabará de perceber que o homem que estava humilhando não era um cidadão comum, mas sim o general Marcus Thompson, comandante de uma divisão importante do exército dos Estados Unidos. O choque nos olhos de Arlow era palpável. Marcus, ainda calmo, cruzou os braços e murmurou. Senhor policial, creio que o senhor acaba de cometer o seu maior erro. Naquele exato momento, a cena que começara como um ato de humilhação estava prestes a se transformar em uma reviravolta espetacular. E o mundo ao redor do policial estava prestes a mudar mais rápido do que ele jamais poderia ter imaginado. Assim que Arlow se deu conta da magnitude do seu erro, Marcus Thompson foi conduzido a uma sala de espera, rodeado por oficiais confusos e murmurantes. A impressionante compostura do general contrastava fortemente com a crescente agitação e pânico de Arlow. Marcus sentou-se, cruzando as pernas com elegância e respirou fundo. Ele sabia exatamente o que fazer. O primeiro passo era expor publicamente a injustiça e garantir que cada palavra dita por Arlow fosse registrada e confrontada com a verdade. Ele pegou o celular, já preparado para ligar para seu advogado e para a promotoria militar. Mas antes mesmo que pudesse falar, diversas testemunhas da prefeitura, alertadas por transeuntes, chegaram à delegacia. Entre elas, jornalistas e civis começaram a filmar a cena, registrando cada gesto e palavra do policial racista. Arlow, nervoso, tentou justificar suas ações. Ele não seguiu ordens. Mas Marcus, com voz firme e controlada, respondeu. Agente Arlow, o senhor acaba de cometer um ato que não é apenas ilegal, mas também vergonhosamente discriminatório. Tudo isso foi gravado e todas as testemunhas poderão confirmar suas ações. Os jornalistas não estavam perdendo nada. As câmeras estavam ligadas e Arlow sentia a pressão aumentar.
Cada palavra desajeitada que ele proferia se voltava contra ele. Marcos, calmo mas incisivo, explicou os fatos a todos os presentes, como ele havia sido preso injustamente, humilhado publicamente e como esse ato revelava um abuso de poder baseado na cor de sua pele. Poucas horas depois, o vídeo já circulava nas redes internas do departamento e os superiores de Arlo foram alertados. O policial, antes autoconfiante e racista, se viu no centro de um escândalo que ameaçava arruinar sua carreira. Marcos, por sua vez, manteve o controle da situação. Ele sabia que a humilhação que sofrerá não ficaria impune e que poderia transformar essa injustiça em um exemplo público. Cada gesto, cada palavra dita naquela sala seria usada para mostrar que o racismo e o abuso de poder não passam despercebidos, mesmo diante da autoridade policial. Essa reviravolta foi apenas o começo. Marcos sabia que a verdadeira justiça logo chegaria. E Arlo viria a compreender que por baixo do uniforme de cada general não se esconde apenas um comandante, mas um homem capaz de retaliar com estratégia e poder. Na manhã seguinte, a delegacia ainda fervilhava com uma mistura de sussurros e tensão. O vídeo da prisão injusta havia circulado em redes internas entre a hierarquia militar, causando alvoroço. Arlo, com o rosto pálido, sabia que sua carreira estava em jogo. Marcos, sempre calmo, tinha um plano. Em vez de ceder à raiva, escolheu o caminho estratégico. Solicitou uma reunião com o chefe do departamento, explicando os acontecimentos com precisão e apresentando todas as provas. O vídeo, depoimentos de testemunhas e até mesmo comunicações internas da emissora. O chefe, inicialmente incrédulo, revisou o vídeo. Os gestos de Arlo, seu tom ameaçador e a humilhação pública eram flagrantes. Ele soube imediatamente que o policial havia extrapolado sua autoridade e que o escândalo não podia ser ignorado. Marcos também solicitou a suspensão de Arlo enquanto se aguardava uma investigação completa. Os superiores não tiveram outra opção senão acatar o pedido. Mas Marcos não parou por aí, ele queria que o erro de Arlo servisse de exemplo para toda a força policial. Ele organizou uma coletiva de imprensa oficial, convidando a mídia e oficiais militares para depor, a fim de demonstrar que a justiça poderia prevalecer sobre a injustiça, mesmo diante da arrogância e do racismo. Durante a conferência, Marcos falou com dignidade. O que vocês viram ontem não foi apenas um erro individual. Foi um ato de discriminação que não pode ser tolerado em nossa sociedade. A justiça e o respeito mútuo devem prevalecer, mesmo quando se trata de autoridades. As câmeras registraram cada palavra, cada gesto. Arlo, sentado na primeira fila, compreendeu que sua carreira acabará de tomar um rumo definitivo. Tentou murmurar um pedido de desculpas, mas foi abafado pela magnitude do evento e pela indignação geral. Marcos, com notável serenidade, transformou uma humilhação pessoal em um exemplo público, reforçando não apenas sua honra, mas também sua autoridade. Arlo acabará de aprender, da maneira mais difícil, que o poder, quando mal utilizado, sempre se volta contra quem o detém. Ao final da conferência, Marcos saiu da sala de cabeça erguida, deixando para trás um oficial humilhado e uma lição clara. A dignidade e a justiça sempre triunfam sobre o racismo e o abuso de poder. Poucos dias após a conferência, a investigação sobre Arlo foi concluída. As provas eram esmagadoras, o vídeo da prisão, os depoimentos das testemunhas e as comunicações internas demonstraram inequivocamente que o policial agiu por racismo e abuso de poder. Arlo foi oficialmente suspenso e em seguida demitido da força policial. A decisão foi tornada pública acompanhada de uma declaração que enfatizava que qualquer ato discriminatório ou humilhante contra um cidadão, independentemente de sua patente ou cor da pele, seria severamente punido. A carreira de Arlo desmoronou em poucas horas, e seu nome tornou-se sinônimo de injustiça fracassada. Por sua vez, Marcus Thompson foi elogiado por sua paciência, estratégia e controle da situação. O incidente transformou sua imagem pública. Ele deixou de ser apenas um general respeitado no exército americano e passou a ser um símbolo de dignidade, coragem e justiça diante da injustiça racial. Nos dias que se seguiram, diversas organizações civis e militares publicaram artigos e entrevistas destacando-o como um exemplo de liderança e resiliência. Jornalistas elogiaram sua capacidade de transformar a humilhação em vitória e sua demonstração de que a justiça pode prevalecer mesmo nas situações mais humilhantes. Quanto a Arlo, a humilhação pública que infligiu a Marcos teve um efeito desastroso. Seus pedidos de desculpas públicos, embora forçados, não tiveram qualquer peso diante das consequências óbvias de seus atos. Ele se tornou um exemplo perfeito do que jamais se deve fazer ao vestir um uniforme, deixar que o racismo e a arrogância guiem suas ações.
Apesar de tudo, Marcos manteve-se humilde. Ele sabia que sua vitória não era apenas pessoal, mas coletiva. Serviu como um lembrete para todos. A injustiça pode ser enfrentada com inteligência, coragem e serenidade. Ao sair da delegacia para ir para casa, Marcos sorriu por dentro. Ele havia provado que mesmo diante da humilhação e do racismo, era possível transformar a adversidade em triunfo. E nessa vitória, ele deixou uma lição duradoura. O verdadeiro poder não reside na intimidação, mas na justiça e na dignidade.